Boa noite, irmãos. A paz para você também, Gabriela. Boa noite, Flávio, Niceia. A paz do Senhor Jesus. Amém a todos. Vamos orar. Pai querido, nós queremos mais uma vez render graças e levantar a nossa voz, nosso coração, para reconhecermos a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, para reconhecermos, Senhor, que fora de Ti não há outro Deus, para reconhecermos, Senhor, que até aqui tem sido a Tua bondade, os Teus livramentos, Senhor, que tem trazido para nós a libertação e a paz que se faz tanto necessária, Senhor. Prepara os nossos corações, ó Pai querido, nesse momento, e dessa palavra tão conhecida, Senhor, mas que possamos realmente nos posicionar, Senhor, nos posicionar. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, amado. Uma das questões que nós vamos estar vendo hoje é sobre esse texto, né, de Êxodo. Eu me lembro que eu já preguei, acho que 2 vezes nele, acho que seria a terceira, tá? Mas hoje eu não quero tanto ficar apenas nesses 2 versículos, nós vamos destacar 2 palavras apenas, e nós vamos trabalhar muito sobre esse momento, né? E por que eu dei esse título? Eu nunca me esqueço, né, de uma cena de um determinado filme, onde o sniper, que é aquele cara solitário, que camufla, né, é um cara camuflado, ele muitas vezes fica horas, dias. Eu gosto muito de ler algumas estratégias de guerra, né? Tem um grupo da Marinha, isso é da Marinha, né? Não é nem do Exército, mas da Marinha Britânica, que eles ficaram, inclusive eles agiram lá na Guerra das Malvinas, famosa guerra aqui no continente sul-americano, tá? E quando esse grupo, que é chamado de Sniper, contou o testemunho deles, a história deles, me interessou muito. E uma das coisas que me chamou a atenção é que um sniper, ele às vezes fica dias, né, dias dentro de um lugar camuflado, sem que o inimigo perceba. Segunda coisa que me chamou a atenção é que ele não dá tiro de metralhadora. Fica desperdiçando bala. Ele dá um tiro só. E um tiro só, ele consegue muitas vezes resolver toda uma guerra. Então, é por isso que eu trouxe esse título para esse texto conhecidíssimo nosso, como diz, a terceira vez que eu estou pregando, e para que nós possamos também entender o que essa lição que Moisés escreveu, o que ela pode trazer para nós nesses dias. Eu estou vendo muitas pessoas dando tiro de metralhadoras, né? Se deixando levar pelas profecias, com medo do dia 30 agora, de março, um dia depois do dia 29, né? Com medo de umas profecias de que o mundo vai acabar, né? Pelo menos não foi no dia 29, né? Tá? E que o mundo vai acabar e que pessoas vão morrer e tudo mais. E uma pessoa até me perguntou o que eu acho disso, e eu vou adiantar antes de entrar nos textos, né? Até esperando mais pessoas entrarem. Uma das coisas que eu disse para essa pessoa é, primeiro, nós tivemos tantas outras profecias que ainda não aconteceram, desde que o nosso presidente não iria ser eleito, que ele ia morrer, e que iria acontecer isso, e no fim não aconteceu. E o que me entristece não são essas profecias não terem sido cumpridas, porque isso aí eu já sabia, principalmente por causa do sensacionalismo, né? Muitas pessoas, agora é fácil todo mundo cair lá no púlpito e em transe, estou julgando, não, estou trazendo um fato, e dizer que essa pandemia, que as coisas vão piorar, é quase como uma leitura, né, de jornal, não da Bíblia. Então, eu tenho muito medo dessas profecias, porque causa muito pânico, mas o que me entristece, como eu estava falando, não é elas não darem certo, é o fato de que, veja só, as pessoas se esqueceram que lá atrás um monte de outras profecias não aconteceram, entendeu? Olha, Rosângela, você poderia ofender gravemente o seu pastor. Eu espero que você esteja fazendo uma brincadeira, se você não souber que vai acontecer no dia 29 de março. Por favor, alguém no privado avise a Rosângela, por favor. Tá? Então, a primeira, assim, que nós esquecemos de um monte de profecias idiotas que não aconteceram, aí vem uma nova, nós estamos fazendo tudo novo. Mas o que é mais importante, gente, é o meu medo
da historinha do Pedro e do lobo, sabe a história do Pedro e do lobo? É o lobo, é o lobo, é o lobo, é o lobo. Todas as vezes era brincadeira e de repente, uma vez era verdadeiro. Então eu tenho medo de ser até uma estratégia do diabo sobre tudo isso. Amém? Então, avançando, amados. Então veio Ameleque, o rei, né, dos amalequitas, e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe uns homens e sai para a peleja contra Ameleque, ou os amalequitas, pois amanhã eu estarei sob o cume do outeiro e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Como eu disse, eu não vou pregar exatamente o que eu já preguei nas duas outras vezes. Eu quero dar algum enfoque muito diferente hoje, por isso nós vamos conversar muito antes de entrar no texto. Dois fatos importantes, amados, nesses capítulos, quando eles saem do deserto de Sim a campo em Refidim. Acontecem duas coisas que sempre me chamam a atenção aqui. O primeiro, novamente, são as murmurações do povo contra Moisés e, desta vez, contra Deus. Se você for acompanhar desde as primeiras murmurações lá atrás, a partir do capítulo 13, 14, você vai ver que o povo começou a murmurar contra a circunstância, começou a murmurar contra a falta disso, contra a falta daquilo, até chegar nesse ponto que eles murmuram contra Moisés, depois contra Deus. A primeira lição que eu deixo para vocês aqui, que nós não vamos trabalhar muito nela, é cuidado com as murmurações, porque elas sempre vão te levar a uma vida estagnada e, de repente, você vai estar blasfemando contra as coisas que você não deveria nem abrir a sua boca. Então, cuidado com essas murmurações que nós não entendemos o que está acontecendo. Então, este é o momento de dizer: Senhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam e eu te amo. E a segunda é a vitória numa batalha por causa da intercessão, porque essa batalha aconteceu exatamente por causa da intercessão de Moisés. Então, são essas duas lições que eu tiro aqui, que eu acho muito importante. Capítulo 2, vamos fazer uma retrospectiva, até para todos nós entendermos. Capítulo 2, eu sempre gosto de contar o background da história, né? Quem me acompanha há muitos anos, José Luiz sabe disso, desde os primeiros cultos da Monte Hebrão, lá estava o espanhol, né? E ele sabe que eu sempre gosto de trazer um background para as pessoas situarem didaticamente. Então, no capítulo... opa, bati aqui a mão, viu, meu Deus do céu. Ok. Está entrando gente aqui, não? Vamos lá. Desculpa, já bati o mouse aqui. Oh, meu Deus, tá bom. Vamos lá. Voltando aqui, eu já estou me situando aqui, em nome de Jesus. Então, assim, a partir do capítulo 12, nós lemos sobre a saída do povo, né? Essa saída, ela vai acontecer num momento muito, muito especial na vida do povo, tá? Deixa eu ver o que eu fiz aqui, amado. Eu estou achando que eu saí. Eu voltei um pouquinho aqui, mas só para eu entender onde que eu estou aqui. E agora eu não estou vendo quem que está entrando, nenhum tipo de comentário. Mas tá bom, eu vou continuar, mas senão nós vamos perder tempo aqui, tá? Vou desligar esse mouse, que é a melhor coisa que eu faço. Então, assim, vamos lá. No capítulo 12, lemos a saída do povo, tá? E da escravidão. Grandes milagres aconteceram. E, para mim, o maior milagre é eles terem passado a seco, né? Num caminho que Deus abriu. E, para mim, a coisa mais linda é que depois dele ninguém mais passa por esse caminho, por esse deserto. Então, vem a sede e chega em Mara, né? Águas amargas, onde as águas eram amargas, mas Deus transforma essas águas amargas em vida, sabe? Então Deus de novo vai salvar o seu povo. Pois mais para frente você vai ver, né, o povo chegando e começa a reclamar de fome. E, novamente, outro grande milagre. Deus manda um maná do céu, um alimento que trouxe força física, força mental, por aqueles anos todos no deserto, tá? Mas como o povo é igual, tá? Em todo lugar, somente o pão do céu não era o bastante. Agora eles começaram a reclamar da falta da carne e Deus manda infinitas codornizes e o povo come carne. E o povo então chega ao deserto, sim, novamente reclama da falta de água. Então Deus dá água que sai da rocha, que é o episódio onde eles estão acampados. A coisa talvez mais impressionante aqui é o que se chama Refidim. Refidim no hebraico significa lugar de refúgio,
descanso, né? Um lugar assim de paz, né? E aí, de repente, esse lugar de refúgio, esse lugar de paz, não estava sendo um lugar de paz, né? Pelo contrário, né? Então, onde era para ser um lugar de paz e tranquilidade, começou a ser ou a se transformar em um lugar de brigas, murmurações e contendas, e o que é pior, um lugar de ameaças, né? Porque o Moisés toma conhecimento da ameaça dos amalequitas, né? Um povo que, quando eu preguei uma das vezes, eu falei muito sobre esse povo que nós não vamos falar aqui agora. Então, a solução para esse episódio já estava com Moisés. O que eu acho interessante é que a solução que Deus tinha para esse momento, que era Moisés levantar as varas, né, ou a vara, já estava com Moisés. Ou seja, Deus ele sabia da dificuldade bem lá atrás, e essa é uma vara, um objeto, né, que Deus entrega para Moisés, onde tem um autor secular, né, fala que é uma parte de uma nave alienígena, etc, etc. Então, as pessoas tentam adivinhar, mas o fato é que é um símbolo de autoridade, que é um símbolo de posicionamento, porque todas as vezes que o milagre deveria acontecer, ou iria acontecer, Moisés deveria se posicionar com esse cajado em mãos, né? Como se não bastasse, depois de Deus fazer um grande milagre, que é o de fazer a água sair da rocha, quando parece que tudo estava solucionado, vem o inimigo com as suas perseguições. É isso que nós estamos vendo nesses dias, né? O medo das pessoas diante de uma situação incompreensível. E por mais que nós estamos vendo milagre, cada vez parece que vem uma notícia de que a pandemia vai aumentar, de que o decreto aumentou os dias, e isso nos faz, ou pode gerar em nós, um sentimento de inquietação, um sentimento de medo, um sentimento de intranquilidade. Então, um elemento novo surge nesse texto. Se você for ler o capítulo 17, é quando Deus pede para Moisés fazer uma memória, um registrar. Tá? E ali seria registrado que a perspectiva da vitória não depende das proezas militares, mas da adoração a Deus que dirige o povo em sua caminhada. Eu acho tremendo quando Deus fala assim, Moisés, eu vou dar a vitória para vocês, vocês vão ver o meu livramento, e me faça um favor, registra isso. Tá? Escreva isso, faça um memorial disso. Por quê? Porque Deus sabia que esse povo constantemente esquece. E da mesma maneira como nós também corremos esse risco de constantemente esquecermos das bênçãos que o Senhor já trouxe para as nossas vidas. De novo, eu relembro aqui aquele hinário do cantor cristão, quantas bênçãos, quantas são, e ficará surpreso de ver o quanto Deus já fez. Talvez no momento que nós estivermos passando por dificuldades, essa seja a hora de eu e você, né, pararmos diante do Senhor e contabilizarmos, né, as bênçãos, contabilizarmos tudo aquilo que o Senhor tem trazido à existência, tudo aquilo que Deus já fez. Quem acompanha a trajetória da Monte Hebron, né, desde o começo, muitos aqui desde o começo, né, sabe o quanto que nós passamos desde o hotel até chegarmos aonde nós estamos hoje. Então, o pastor constantemente, o senhor lembra disso, porque eu não quero esquecer. E eu faço questão que a Monte Hebron também não se esqueça o quanto que Deus tem sido fiel nas nossas vidas. E essa narrativa termina com Moisés construindo um altar para Yahvé, e ele vai dar um nome para Deus, a primeira vez que aparece no texto sagrado esse nome, Yahvé Nessi, porque ele disse, Moisés edificou um altar ao qual chamou, e está lá no texto, o Senhor é a minha bandeira. Essa palavra bandeira, gente, na realidade, defensor da minha causa no hebraico, tá? Então, a melhor tradução não é Jeová é a minha bandeira, mas seria o Senhor é aquele que defende a minha causa. Poderíamos parafrasear e dizer o Senhor aquele que luta as minhas batalhas. Também poderia ser colocado, tá? Então, o mais importante para nós, amado, em 2021, em plena pandemia, deveria ser a construção do nosso altar a Deus, de adoração e gratidão. E assim sabemos que ele também é a nossa bandeira. Então, o meu convite para você é que, nesse período que nós estamos vivendo de incertezas diante dos homens, nós possamos viver as nossas certezas diante de Deus. Então, nesse momento de dúvidas, nós possamos viver pela fé. Nesses momentos de ameaças e de medo, nós possamos viver a alegria do Senhor e a paz que excede a todo entendimento. A alegria do Senhor, que é a nossa força,
e a paz do Senhor que extrapola qualquer postura ou argumentação humana. Então, isso aí é um posicionamento que nós precisamos entender. Então, o povo de Israel, após muitos anos de exílio no Egito, sequer tinha um exército formado e capacitado. Eles não saíram pensando em formar um exército, não tinham arma, nem experiência em guerra, mas eles tinham o essencial, meu amado. Por isso que Moisés vai dizer, o Senhor é aquele que lutou por nós, o Senhor é aquele que defendeu a minha causa, ou nos defendeu, o Senhor é a minha bandeira. Então é interessante aqui que esse povo no deserto ainda era um povo que trabalhava na argamassa, era pedreiro, se nós formos trazer, tá, para o contexto original. E eles não eram guerreiros, eles não tinham estratégia de guerra. Se você for pesquisar sobre os amalequitas, não, os amalequitas eram um dos 7 povos que habitavam a região toda ali, e eles eram um povo guerreiro, junto com os filisteus, tá? E os amalequitas, os filisteus e os amorreus, eles eram tremendamente guerreiros, sendo que os amalequitas eram até piores, né, que os filisteus, eram talvez o grupo mais forte belicamente em toda aquela região. E o interessante é que a guerra não começou com um povo pequeno, a guerra já começou com um povo grande, um povo que se levanta. Porque o que Deus queria trazer para esse grupo que estava saindo, não era eles que iriam entrar para a guerra. E talvez é isso que eu e você precisamos trazer para a nossa memória, que essa guerra pertence ao Senhor. Que essa situação que nós não estamos entendendo pertence ao Senhor. Que esse momento que nós não estamos compreendendo pertence ao Senhor. Então, esse é o avanço que eu e você precisamos ter. Então, podemos dizer que ao sair do Egito, estávamos saindo do império das trevas e apenas iniciaram sua marcha para a terra prometida quando foram atacados pelos amalequitas. A mesma coisa acontece com a minha vida e com a sua vida, meu amado. Nós saímos do império das trevas quando eu e você entregamos, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nesse processo de caminhada para Nova Jerusalém, nós nos santificamos a cada dia. Nós nos santificamos através da leitura da palavra, através de uma vida de oração e uma vida de adoração, e também uma vida que hoje não está podendo, mas uma vida de comunhão. Uma vida onde o meu irmão é importante para mim no contexto de comunhão. Então, quando você começa a entender isso, nós somos modelados para esse momento. Então, a única saída era a guerra. E Moisés sabia que o povo que ali estava não tinha experiência na arte de guerra, pois eles não sabiam como manejar uma espada. E ele viu, então, que só restaria uma intervenção, que seria a intervenção direta de Deus. Talvez aqui esteja a maior lição que poderíamos trazer para as nossas vidas. Eu e você precisaríamos entender que há momentos que eu e você precisamos entender que só existe um lugar, que é a intervenção direta de Deus. É aquele momento que Moisés, talvez eu, como Moisés, nós deveríamos dizer, não tem como lutar, já não sei mais o que fazer. Existe uma frase que eu e a Ângela temos junto diante de algumas situações, e eu e ela olhamos para o outro, já cada um consegue ler, né, aquela linha, né, a frase que está embaixo de nós, ou que está no nosso coração: só nos resta orar. E é uma das frases que nós mais usamos na nossa casa. Diante disso, só nos resta orar. Por quê? Porque a intervenção vem daí. Já disse várias vezes aqui, meu amado, que estamos em guerra espiritual. E envolve nossos valores, posicionamento e a nossa comunhão com o Senhor contra 3 inimigos. Eu já coloquei isso várias vezes em várias mensagens, mas eu quero recapitular. Primeiro, contra Satanás, roubando os propósitos de Deus para a nossa vida. Satanás, ele, na realidade, não pode roubar, mas ele vai colocar sentimentos nos nossos corações e nós permitiremos o roubo. Ou nós nos afastamos com pessimismo, nos afastamos com tristeza, tá? E aquela coisa que eu sempre falo, o diabo não pode tirar a minha salvação, mas ele vai trazer situações para que eu me perca na caminhada com Deus. A Segunda Guerra com o mundo, ideologia, falso cristianismo, tá? Amado, nós estamos vivendo uma guerra ideológica, nós estamos vivendo uma guerra de valores, nós estamos vivendo uma guerra que se levanta contra princípios do reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Não é uma questão de ideologia, não é a esquerda, nem a direita, nem um centrão. Eu disse hoje de manhã o que significa a terceira via, que é o centrão. Então nós precisamos entender como igreja que a nossa resposta, a nossa solução
não virá de nenhuma ideologia humana, mas sim daquilo que o Senhor determinou. Por isso que nós nunca ouvimos tanto, mas tanto, né, o texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, porque o corpo de Cristo, vamos colocar uma boa porcentagem do corpo de Cristo, eles estão acordando, eles estão entendendo que realmente é hora de a igreja tomar um posicionamento. E com a nossa carne, porque, amado, com tamanha ignorância que anda solto, eu acho assim que hoje eu estou preferindo enfrentar os maus motoristas da Rondon do que enfrentar a ideologia tacanha de algumas pessoas que não conseguem entender que não é uma questão de ser esquerda ou direita, é uma questão de não votar contra os valores do reino de Deus. Eu não estou discutindo aqui o fulano ou ciclano. Eu estou discutindo a partir do momento que alguém vem com uma proposta que fere os valores do reino de Deus, essa pessoa não pode compactar comigo, eu não tenho comunhão com ela e nem quero ter comunhão com ela, porque ela, diante daquilo que eu creio, é trevas, eu sou luz. E o que está acontecendo hoje nesse meio de ignorância, gospel, é uma ideologia relativista. Uma ideologia relativista que tem levado, talvez hoje, uns 30, 40, quem sabe até metade da igreja, a não entender e ficar replicando besteiradas e coisas. Tá? Independente você gosta do presidente, não é Bozo, ele tem nome. Independente você não gosta do nosso prefeito, ele não é ladrão corrupto, ele tem um nome. Se eles estão cometendo erros, estão sendo injustos na sua condução, veja só, meu amado, nós precisamos orar e pedir a justiça de Deus. É hora da igreja se posicionar. Então, nós estamos enfrentando essas três lutas. Eu não sei realmente qual que é a pior. Então, em Refidim, o diabo tentou tirar o foco do povo. O que ele fez? Levou o povo a ter sede, tirou o foco. Eu sempre digo aqui, meu amado, quem era, né, esse povo que na hora da sede, na hora que não encontra água, cai em murmuração e se esquecendo de tudo que Deus já tinha feito. Todas as vezes que eu preguei sobre esse texto e sobre águas amargas, no capítulo 14, tá, eu frisei isso, como que esse povo é cabeça dura, como que esse povo, na hora de uma dificuldade, esquece tudo que Deus já fez. Só que nós somos assim. Na hora de uma dificuldade, nós murmuramos, na hora de uma dificuldade, nós entramos em pânico, em desespero, mas nós esquecemos o quanto que Deus já nos abençoou. Tá? Então, veja só, o povo esqueceu que já tinha visto vários livramentos, pois enquanto o povo murmurava, ele, Satanás, estava preparando os amalequitas. Olha a estratégia do diabo. Enquanto o diabo põe os amalequitas para murmurar, para ficar brigando com Deus e brigando com Moisés, com a liderança, tá? O diabo estava fomentando no coração dos amalequitas: vai lá, invada, rouba, essa é a hora. Então, muitas vezes nós precisamos prestar atenção nisso. Então, com a murmuração, o povo perdeu seu foco. E uma pessoa sem foco, quantas vezes eu já disse isso, não consegue atingir suas metas, porque por não terem uma certeza do que realmente querem, são indecisas. Pessoas sem foco são indecisas, estão sempre cocheando entre dois pensamentos. Elas não definem o que querem. Uma pessoa sem foco não sabe que tipo, aonde trabalhar, não sabe o que fazer, não sabe como avançar. Uma pessoa sem foco não sabe nada. E uma das coisas que o diabo quer é tirar o foco da igreja. O foco da onde? Das promessas, daquilo que Deus tem colocado, daquilo que Deus já prometeu para as nossas vidas. Então veio o Amaleque, pelejou. A palavra pelejar, a palavra lauschen, significa preparar uma emboscada, ou literalmente tentar destruir, tentar destruir. Essa palavra aqui é muito forte, principalmente no livro de Crônicas e Reis, né? Que fala muito sobre as emboscadas. Aparece muito também no livro de Juízes dos Reis, né? A Débora, de Eglon, de Sansão também, as emboscadas. Mas, enfim, é uma palavra que significa, e é usada também no contexto espiritual, como o diabo tentando, ele está ao nosso redor tentando preparar uma emboscada. Os amalequitas investiram contra o povo de Deus no deserto, mas o que chama a atenção é que Moisés não foge da luta nesse momento. Vemos quão grande era a confiança de si, grande homem de Deus. É muito bonito ver Moisés confiante, Moisés sabendo, apesar dele já ter ferido
a rocha aqui é um comentário que serve para o aulão, não para aqui, tá? O porquê e como, né? Mas era um homem que temia Deus. Moisés teve a certeza que Deus estava no controle. Mas não era assim. Há uns 80 anos atrás não era assim. Há 80 anos atrás ele era um homem arrogante, um homem que estava achando que ele tinha condições de salvar o povo. Ele recebe o entendimento da chamada de Deus, se precipita em agir, porque muitas vezes o erro meu e teu pode ser as precipitações, o agir sem consultar, sem buscar, sem querer ter o entendimento de Deus, e muitas vezes, o que é pior, sem querer esperar o tempo de Deus. Eu estou vendo uma igreja como uma sociedade, né, do micro-ondas, que agora você põe lá alguns minutinhos. Nós estamos fazendo pão de queijo em casa, viramos mineiro, né? E a Anja faz pão de queijo aqui em praticamente alguns minutos, põe lá, já tá. Nós compramos congelado, né, gente? Por favor. Aí daqui, em alguns minutos já sai pronto. Quer dizer, o que antigamente deveria ficar no forno, ser demorado. Esse imediatismo, essas facilidades do desenvolvimento está entrando também na igreja. Nós queremos o imediatismo de Deus, responda logo. Nós queremos as facilidades. É isso que eu estou falando no aulão, como que a cosmovisão, ou seja, o processo externo, muda o processo comportamental. Tá? Então, nossa confiança, amado, está no Senhor. Nossa vitória não vem dos homens, mas de Deus. Ó, pastor, o senhor está chovendo no molhado, uma expressão muito comum lá no sul, acho que aqui também. O senhor está batendo uma tecla que nós já sabemos, sim, mas parece que é preciso bater nessa tecla constantemente. Então, nós não fomos chamados para fugir dos amalequitas, mas para conquistar a terra que Deus nos prometeu. O chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para Monte Hebron, não é fugir desses amalequitas. E esses amalequitas aqui pode ser representado por uma série de situações que uma das mensagens, eu classifiquei os amalequitas espirituais, por isso que eu não vou fazer hoje, mas são situações que se levantam contra a minha vida e contra a sua vida, trazendo roubo, nos impedindo de chegar onde Deus quer que nós chegamos. Por isso que o versículo 9, depois de Moisés, eu peguei já o final do versículo, né? Eu já preguei sobre o que vem antes, quando ele escolhe 3 pessoas para estar com ele, né? Muitas pessoas falam que são dois, mas na realidade são 3 pessoas que ele separa ali. E aí ele fala que vai subir Arão e Ur, né? E esse Ur aí tem um significado profético. Você vai ter depois Josué indo com os príncipes para a batalha. Enfim, mas eu peguei a parte final porque eu já preguei uma outra mensagem. Então, nessa parte final, a vara que estará nas minhas mãos, a palavra estar nas minhas mãos, tá? Ela tem uma conotação de alguma coisa, né? Alguma coisa assim que me traz. Deixa eu fechar aqui. Alguma coisa assim que me traz a certeza, tá? De posicionamento, a certeza de um objeto que Deus colocou para a minha vida para trazer a vitória. Então, às vezes, pedimos muito, oramos muito para que Deus guie os nossos passos e nos ajude em diferentes áreas de nossa vida ou da nossa vida, né? Mas nem sempre estamos dispostos a levantar nossos pés para fazermos a parte que cabe a nós. Então, Deus poderia ter trazido a vitória, sim. Moisés talvez poderia ter clamado: Deus tenha misericórdia do teu povo não sabe lutar, teu povo está despreparado, traga os teus anjos para guerrear em nosso favor. Ele poderia ter feito isso. Mas ele fez uma escolha que eu chamo a atenção para a minha vida e para a sua vida, amado. Ele escolheu, tá? Ele escolheu tomar um posicionamento, tá? Tomar um posicionamento, dizer, olha, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, eu vou interceder por esse povo. É aquele momento que você fala, eu vou fazer o que eu creio que eu tenho que fazer, eu vou interceder pela minha casa, vou interceder pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais, eu vou interceder pela igreja, eu vou interceder pela cidade, eu vou interceder, eu vou ser um intercessor. É aquele momento assim que você começa a caminhar numa certeza muito forte. Amado, só avisando todos vocês, tá? Eu não estou conseguindo visualizar nenhum comentário. O meu mouse fechou os comentários, então eu peguei meu celular aqui, tá?
e eu não estou nem me vendo, mas eu vi aqui as pessoas, né, outra vez, verdade, a Rosângela, a Isa falou, a paz do Senhor, o José Luiz também falou, esses comentários eu não vou nem responder, porque realmente eu estou sem visualização, mas caminhando aqui, que é o mais importante, que é aquilo que Deus colocou para comentar aqui, né? Deus não exige que façamos o que não temos condições, mas espera que façamos, né, o que se encontra em nosso alcance. Essa foi a atitude de Moisés diante dos amalequitas. Deus espera que eu e você, ao nos posicionarmos, venhamos fazer aquilo que cabe a mim e a você fazer. Eu já disse, e a outra vez que eu preguei sobre, numa das vezes, aliás, que eu preguei sobre esse texto, eu lancei uma pergunta, acho que foi a primeira vez, eu lancei uma pergunta, o que você tem nas mãos? Moisés tinha essa vara, ou esse cajado, e com esse cajado, ele operacionalizou todos os milagres debaixo de uma orientação de Deus. Então, muitas vezes, o que tem faltado para a minha vida e para a sua vida é esse posicionamento de nós sabermos o que nós temos nas mãos. Não temos nada. As nossas mãos estão vazias, então levanta elas aos céus e começa a levantar nesse gesto de gratidão, dizer, Senhor, está aqui, eu te louvo, eu reconheço a tua bondade, eu reconheço que o Senhor está no controle de todas as coisas, tá? E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Ur, né, os três subiram ao cume do monte do outeiro. Nunca se acomode com o bom, meu amado, pois ele é inimigo do excelente, do perfeito. Eu poderia dizer assim que Moisés poderia ter dito, olha, Deus aceita a oração em qualquer lugar, né? Mas num momento de gesto, de fé, de posicionamento, e muitas lições nós temos nesse texto, né? Nós temos aí Josué, nós temos Arão, nós temos Ur, nós temos essas pessoas que estão no background da história, tá? Nós vamos ter Caleb também, porque você vai ver os príncipes, depois os 12 príncipes de cada uma das tribos. Então, há muitas pessoas envolvidas aqui, e o texto sagrado diz que não foram todo o povo que entrou na guerra, foi um grupo pequeno. Moisés fala para Josué assim, Josué, escolha, né, um grupo pequeno para estar com você. Interessante que aqui que Moisés já sentia no coração, talvez foi por causa do episódio Refidim, que Deus colocou no coração dele, nós podemos confabular, né, conversar com os nossos botões, mas o fato é que Moisés já começa a preparar Josué para a liderança. Moisés já começou a entender que era hora de preparar Josué. E Josué começa talvez com uma tarefa mais difícil, que é entrar numa guerra, né? Mas ele sabia que quem estaria por detrás dessa guerra seria a intercessão de Moisés. Então, 3 segredos aqui que nós podemos tirar dessa batalha ou desse texto inteiro. Primeiro, o princípio, é princípio, não princípio da hierarquia, tá? Que é o princípio de você respeitar a autoridade, você reconhecer a autoridade, você até sem pretensão, sem manipulação, sem arrogância, o princípio de respeitar os pastores que estão sobre a igreja Monte Abrão, tá? Aí está certo o princípio, não é? Segundo o princípio da unidade. É aquele momento, meu amado, que eu e você somos chamados e nós precisamos entender que a unidade é fundamental. Nós estamos sem congregar fisicamente, mas isso não impede eu e você de orarmos pelos nossos irmãos, de fazermos, né, usarmos as plataformas para intercedermos uns pelos outros. Você já ligou para algumas pessoas da Monte Hebrão? Tá? A avó Suzy, cada vez que eu falo com ela tem algumas pessoas, como é que está fulano? Como é que está o fulano? Ela não esquece, eu sei que ela ora pela Monte Hebrão. Tá? Ela é uma intercessora como a Anicé e tantas outras pessoas que eu sei que oram. Nós temos um grupo, né, que se reúne no Meet, na plataforma Meet de oração, temos outro, acho que nós temos 2 ou 3 grupos. Amém por isso, meu amado. Então, vamos respeitar essa unidade. Cuidado, meu amado, porque às vezes, tá? Eu sei que tem pessoas que são insuportáveis. Eu sei que eu tenho pessoas assim que eu falo, Deus, misericórdia. Mas eu sempre falo, Deus, se for preciso, faça. Agora, se o Senhor quer trabalhar no meu caráter, eis-me aqui. Mas, por favor, seja rápido, né? Mas não é isso que eu estou falando. Não estou falando de pessoas aqui que são chatas, fofoqueiras, invejosas, que mais? Caluniadoras.
Não é esse tipo de pessoa que eu estou falando. Essas pessoas não frequentam Monte Hebron, em nome de Jesus. Eu estou falando daquelas pessoas que são meus irmãos em Cristo mesmo. Quem é a pessoa da Monte Hebron que você fala toda semana, que você ora, que você compartilha coisas da palavra de Deus? Ah, pastor, mas a vida está tão corrida, eu não estou conseguindo. Então vai atrás de alguém. O Robert, já falou com o Flávio? Flávio, você tem falado com o Robert, Flávio? Então, vá atrás dos seus amigos, não é para sentar só lá atrás, não. Como é que você está, meu querido? Tá bom? Deus te abençoe. Uma frase. Tá? E por último, o segredo da vitória de Moisés foi o princípio da fé. O povo respeitou a hierarquia, o povo respeitou a unidade e o povo respeitou a fé. E é isso que vai levar esse povo à vitória. Então, para nós chegarmos próximo ao encerramento, meu amado, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Guarde essa frase. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Então não adianta você orar para Deus abençoar tal situação, vamos falar em política, tal pessoa que não tem os valores do reino de Deus, Deus abençoa. Não esqueça. Tá? Então cuidado com a murmuração. Por mais que esteja difícil, uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Tá? Esqueci do asterisco final ali. A pastora não corrigiu, viu? Já vou culpá-la. Né? Então, veja só. Todo mundo sabe disso. Uma ostra, quando ela se fera, que ela produz pérola. E até, nós podemos viajar muito aqui, mas a questão que eu estou querendo chegar é, muitas vezes, as situações que nós estamos passando são situações permitidas por Deus para produzir as pérolas que Ele quer encontrar no meu coração e no seu coração. Meu amado, não existe um cristianismo sem carregar a cruz. Não existe um cristianismo sem me siga. Não existe um cristianismo onde Jesus fala, o Filho do Homem não encontrou lugar para dormir. Não existe um cristianismo sem abnegação, sem você abrir mão, e talvez o mais difícil é abrir mão do nosso eu, num momento tão individualista, narcisista e humanista que está a nossa sociedade. É o que eu quero, é o que eu penso. E se você não concordar comigo, eu te excluo. Nós nunca vivemos uma sociedade tão machucada, excluindo todo mundo. Segunda questão, não insista em fugir dos amalequitas, pois eles podem e já foram derrotados na cruz, meu amado. Apenas pegue o seu cajado, vá para o seu quarto orar e declare, Senhor, eu creio na derrota desses amalequitas. Eu creio, Senhor, na vitória que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu creio. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. E por último, amado, pratique os 3 segredos que aprendemos hoje: hierarquia, unidade e a fé. Pratique essas 3 questões. Daiane, how are you? God bless you. Deus abençoe a tua vida, minha querida. Então, essas questões nós precisamos entender, nós precisamos avançar, nós precisamos se posicionar e nós precisamos praticar. Amém? Amado, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar alto aos nossos corações. Ainda nós estamos, eu não sei quando nós vamos voltar no presencial. Você tem uma ideia, hoje uma igreja ela recebeu a fiscalização às 9h30 da manhã, talvez o Anderson, que é policial, o Rogério, tem que mudar, Rogério, eu ia chamar você de Vera. O Rogério talvez saberia dizer alguma coisa mais sobre isso, né? Mas foram visitadas por quê? Porque eles estão de olho em igrejas que ultrapassem, igrejas que estão aglomerando. Independente das aglomerações, meu amado, o que tem me levado a não ter o culto nesse momento, primeiro é obedecer uma questão, e aí nós estamos na questão de hierarquia. Tá? É claro, esse decreto não está me proibindo de orar, de adorar e de cultuar online. Então vamos tomar cuidado, porque no radicalismo, né? Olha, não pode fechar uma igreja essencial. Não, irmão, a igreja ela não vai ser fechada. A igreja CNPJ pode até fechar, mas a igreja, corpo de Cristo, eu e você em comunhão com meu irmão, em unidade, nunca será fechada. E o que vai vencer esse momento é a nossa fé. Eu sei em quem tenho crido. Então, eu estou esperando essa semana ver se tem algum decreto, né?
mas nós estamos debaixo de buscar em Deus sabedoria para esse momento. Amém? Que nós possamos, amado, vivenciarmos tudo isso que o Senhor tem falado para as nossas vidas, que nós possamos realmente ter esse posicionamento a cada dia. E como eu li, né, na semana passada, eu quero ler de novo a bênção araônica na Bíblia Messenger. Eu gostei muito. Tá? Amém? Podemos orar? Vamos declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida em nome de Jesus. Monte Hebrão, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno sorria para nós e venha trazer os seus presentes, os seus tesouros para as nossas vidas. Que o Eterno olhe para nós, bem nos nossos olhos, e libere a palavra paz e prosperidade. A palavra que ele disse para Jeremias, os meus pensamentos. E eu faço essas palavras para Monte Hebrão, que os pensamentos de Deus para Monte Hebrão sejam pensamentos de paz e de prosperidade. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja e ela diga amém. Meu amado, que Deus te abençoe, uma semana de bênção. Não esqueça amanhã de mandar o WhatsApp para o pastor Silas, 61 anos. Vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu querido.